a facilidade de acesso à informação hoje possibilita que, como nunca antes na história, a gente consiga compreender o que a Kate, por exemplo, está fazendo do outro lado do planeta e pegar esse conceito e falar, poxa, dá para a gente encaixar algumas Uhum. coisas aqui, co-construir isso juntos, né? Uhum. Mas há uma necessidade também de sistematizar essa informação, né? De construir esse framework. E quando a gente fala de capitalismo consciente, poxa, tem uma diversidade de saberes soltas Uhum. e a necessidade de sistematizar esse conhecimento. Sobre o livro, Thomas, né? Aham. O que que a gente consegue trazer ou aprender sobre capitalismo consciente? Legal. O livro, vou até contar uma historinha do livro, né? Da onde veio como é que um brasileiro é convidado por um cara dos Estados Unidos e fala para você não quer coautorar um negócio aqui com a gente? Né? Eu falei, pô, da onde surgiu isso, né? E para mim, tem uma coisa que eu acredito muito que se você tem um negócio, o seu negócio é educação, tá certo? Porque Fantástico. não tem outra coisa, não é só escola, universidade que está no espaço de educação. Vários dos negócios que eu comecei, a gente começou educando o ecossistema. Por que que você, se você comecei uma empresa de rastreabilidade de alimentos, uma empresa de resolução de conflitos através de mecanismos Sim, digitais, né? E o que que acontece? O consumidor, se ele não entende o que você faz, ele compra, consome errado e fala mal. Então você tem que ensinar o consumidor a consumir. O colaborador, se não entende por que você faz o que você faz, ele não vai se dedicar porque ele não vê razão no trabalho, não vê sentido no trabalho que ele está fazendo. O fornecedor, se não entende para onde você está indo, ele dificilmente vai entregar coisas que vão avançar mais rápido a sua intenção de crescer. Então, estou ensinando o fornecedor, estou ensinando o colaborador, estou claro. ensinando o cliente. A comunidade do entorno, se não entender o que que você, qual a sua pretensão, aonde você quer chegar, não entende visão, ele não vai sair em sua defesa. Tá certo? Então, tudo isso, o que está acontecendo? A gente está educando o nosso ecossistema para fortalecer a nossa mensagem. Quando a gente tem uma mensagem forte, as pessoas vão consumir com mais consciência o que você propõe. Então, todo negócio é um negócio de educação. Então, aí o que aconteceu? Meu primeiro negócio, a gente publicou livros sobre rastreamentos, 3, 4 livros, 5 livros de rastreamento, para ensinar o mercado a consumir o que a gente faz. Entender o impacto daquilo que a gente está fazendo. Depois a gente abriu um negócio de mediação e arbitragem online. Tivemos que publicar e começar a ensinar o mercado qual é o benefício daquele processo, Sim. né? E aí quando eu comecei, a gente começou, lançou um movimento no Brasil, eu falei, bom, as pessoas começam a pedir palestra. Eu falei, cara, não sou eu que inventei isso aqui, mas aí eu comecei a conectar muito profundamente com a minha atividade empreendedora e com o mundo corporativo e com a consultoria. Então, eu acabei fazendo um TEDx, que alcançou já 400 mil visualizações, TEDx Lançador, 2014. Eu assisti, muito bom, inclusive. Que legal, obrigado. E aí eu falei, as pessoas começaram a pedir, mas como eu faço isso? Como eu faço isso? E aí eu lancei um livro que chama Fundamentos do Capitalismo Consciente e, em paralelo, um programa de formação de consultores, Legal. né? E esse livro, eu pedi o prefácio para o Raj, né? Sim. Então o Raj foi lá, nossa, que legal que você está escrevendo, faz. E ele escreveu um prefácio, aí eu pedi, Raj, você grava um vídeo? Porque eu acho que é bacana, a pessoa ler é uma coisa, a pessoa ter acesso a você falando com legenda, com subtítulos, tem um outro impacto. Então tem um prefácio e tem um vídeo. São dois conteúdos parecidos, né? E aí o Raj ficou sabendo do livro, claro, né? Por causa do prefácio. E aí ele falou, Thomas, tem uma pessoa me convidando para ir para Cuba. A gente fazia um trabalho com empreendedores em Cuba. Falei, nossa, tem empreendedor em Cuba? Legal. Vou traduzir meu livro para o espanhol. Arrumei um monte de voluntários. Os voluntários apareceram do Que nada. legal. Cada um traduziu um pedaço. Em uma semana a gente traduziu o livro inteiro. Uma semana. Uma semana. Eu distribuí assim os textos, cada um traduziu um pedaço. Claro, eu tive que mudar o nome, virou Fundamentos de Negócios Mais Conscientes, porque fica ali, Capitalismo entra em não ia Cuba. entrar em Cuba, né? Então, consegui fazer 20 cópias,
levamos para Cuba, entregamos para os empreendedores que estavam ali, falamos muito em empreender, o que que é propósito, o que é interdependência, o Que que é legal. cultura, né? Assim, na verdade a gente estava falando de como fazer um negócio mais consciente, independente do sistema que isso vai gerar. Sim, A importância era falar, como é que a gente cria um negócio mais consciente? Como é que a gente fica consciente da força que o nosso negócio pode ter? E essa história foi engraçada porque o Raj ficou olhando, aí tinha uma pessoa do México, uma pessoa da Costa Rica junto, ajudando, né, com a gente. E os caras, que bacana esse livro, que bacana, posso ficar com um, posso ficar com um. E aí já foi para outros lugares o livro. E no final, o Raj, mas me explica o que que tem aqui. E eu comecei a explicar um pouco qual era a estrutura do livro, qual era a intenção do livro. Passou 2 meses depois dessa viagem a Cuba, o Raj me mandou uma mensagem, falou, Tom, mas eu estou aqui com um contrato com Harvard para escrever um livro prático de capitalismo consciente. E você topa coautorar o livro? Eu falei, opa, já. Na época eu era diretor-geral do Capitalismo Consciente, eu sim, saí do movimento aqui no Brasil e voltei para escrever o livro com o Raj e com o Timothy. Timothy é um cara, assim, fantástico, pura, 30 anos de consultoria, então um cara que está trabalhando nisso há muito tempo, mas nunca teve essa coisa de botar a mão na massa e criar a metodologia para fazer. O Raj é um cara de academia, então o cara tem um monte de estrutura, modelo, framework, e eu, com a experiência do corporativo, a experiência da consultoria e a experiência do empreendedorismo, sim. eu aportava uma coisa muito diferente, de realmente transformar essa ideia que os dois estavam falando em alguma coisa prática. Prática. E aí foi que surgiu o livro, né? Então, passamos 11 meses ali dedicado escrevendo, conversando com a editora cara, quase todos os meses. Não, como é que tá? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é aquilo? E o livro virou um exercício prático. O livro virou um exercício para você ler, pensar, responder, fazer o exercício e Sim, começar a trabalhar na sua organização, na transformação da sua organização. Eu não gosto de falar transformação, no upgrade da sua organização. Porque uma hora ela vai precisar, uma hora você vai reconhecer e uma hora esse caminho vai andar, tá certo? Então, é um convite para você fazer um upgrade da sua organização, atualizar a sua organização para o que o século XXI está chamando.